Capítulo 49. Aceite e respeite a autoridade do árbitro. Já vamos falar então? Vamos lá? Meu pai era árbitro. Já começa por aí. Eu lembro por várias vezes que eu acompanhava meu pai, e já falei isso algumas vezes com vocês, o quanto que meu pai é importante na minha formação como homem, como cidadão e tudo mais. E meu pai é meu espelho, até porque o fruto nunca cai longe do pé, né? Não é só na fisionomia, mas eu sou muito parecido à questão de princípios, valores, caráter, ética, moral, tudo muito parecido com meu pai. Por isso que ele é minha referência em tudo, tá? Mas meu pai era árbitro. E meu pai fazia aquilo como ele gostava muito, mas, porém, entretanto, todavia, ele também fazia porque precisava levar o sustento lá para casa. Ele trabalhava de segunda a sexta nos Correios e sábado e domingo ele sempre estava apitando jogos por aí. Ele gostava muito, mas também ajudava a complementar a renda. Eu falo com toda certeza que meu pai é a pessoa com o maior caráter que eu já conheci, sabe? Meu pai não admite coisa errada e graças a Deus eu tive alguém para poder me ensinar sobre esse tipo de princípios, tá? Eu não consigo imaginar o meu pai no final de semana, estando longe da família e tudo mais, para fazer esse tipo de coisa, para corromper seus valores, seus princípios e tudo mais. E posso dizer, eu também acredito ser muito difícil com que outros árbitros façam a mesma coisa. Aí você fala, não é possível, porque aquele jogo, eu estava vendo, era o jogo do Sub-9, do meu filho, aquele árbitro caseiro roubou para quem estava do outro lado. Pessoal, não, sabe? Não é isso, não é. Vai por mim, não é, tá? Não é. Já estou te adiantando, não é. Mas uma coisa que é óbvio, que é clara, que independente de qual seja a situação, tem que envolver respeito. Tem que envolver respeito por parte dos atletas, tem que envolver respeito por parte dos treinadores, tem que envolver respeito por parte dos pais. Tem que envolver respeito por parte de todo mundo, tá? Eu venho dizer para vocês que ninguém é perfeito. E tem muitos árbitros que vão errar mesmo. Porque eles são, talvez, não tão bons tecnicamente. Eles deixam a desejar. Porém, não é por isso que eles estão roubando. Eles erram porque eles erram mesmo, né? Porque ninguém é perfeito. Já começa por aí. E assim, ó, o atacante quando ele erra um gol, o zagueiro quando perde uma jogada pro atacante, o técnico quando erra uma substituição, todos nós erramos, né? Todo mundo erra. Por que o árbitro não pode errar? Às vezes você fica falando assim, ó, todas as TDF Cup que a gente faz, vira e mexe tem alguns pais que fazem esse tipo de comentário, né? Do tipo, poxa, tem que trazer árbitro melhor. Aí eu falo assim, de vez em quando poderia aparecer uns atletas melhor aí também. Aí você fala, nossa, é a mesma situação. Consegue entender? Ah, você quer que traga um árbitro FIFA? Beleza, nós vamos trazer um árbitro FIFA quando o jogo for do nível de atleta FIFA. É a mesma coisa. Então todo mundo está buscando lugar ao sol. Ninguém ali está de brincadeira, ninguém ali está perdendo tempo. Até porque se tem uma coisa que é importante e é escassa na nossa vida é a questão de tempo. Tá todo mundo ali para realizar que o evento seja bom, que seja ótimo, independente se é a TTF Cup ou se é uma competição outra qualquer. Você consegue entender isso? Que ninguém está ali de sacanagem? Agora, o árbitro como um elemento, como um todo, ele também vai errar. É assim que funciona. Agora, qual que é o papel dos pais passando essa informação para os filhos? Vocês precisam aceitar que coisas desse tipo vão acontecer. Fato. Está o seu controle, nesse momento, fazer com que o árbitro que errou uma decisão, que era um lateral que era para lá, ele apontou para cá, está à sua disposição, a seu alcance, você mudar essa situação? Não. Então o que você deve fazer? Nada. Você não deve fazer nada. Ficar lá falando na cabeça do árbitro, isso não vai fazer com que ele volte o lateral para o outro lado. Não é isso. Não é. Consegue entender isso? Isso que eu quero passar do fundo do meu coração que não vale. Agora, o que vocês precisam entender dentro desse ponto que é principal, tá? Pode acontecer injustiças? Podem. Seu filho pode perder um jogo por causa de uma decisão errada do árbitro? Pode. Claro que pode. Mas posso utilizar um exemplo? Vou utilizar o exemplo de um policial, tá? Quando você vê um policial talvez cometendo algo que você acredita não ser justo, você não vai lá apontar de dedo na cara dele, dizer que ele estava errado e etc. Por quê? Porque senão você vai ser preso. Se o policial ele tem autoridade para isso. Consegue entender? Hoje o que acontece, e eu acho isso muito legal, tá? Quando algum familiar, algum pai de atleta, ou alguém que é responsável de um atleta que está na quadra ou no campo,
Se começa a falar muito, o árbitro tem a autoridade de parar o jogo e pedir para que esse pai se retire. E se o pai não se retirar, a partida não continua. Assim, você não vai ser preso por causa disso, mas vai ficar um climão, né? Fica muito chato para quem está do lado de fora receber uma repreensão quanto a isso. Consegue entender? Então eu venho passar algumas dicas práticas para vocês pais não passarem por isso durante os jogos dos filhos, né? Primeiro, uma coisa bem óbvia é você dar o exemplo, porque você é o herói do seu filho, e se teu filho está olhando o que você está fazendo, logo ele vai achar que aquilo é certo, porque você é a maior referência dos seus filhos. Você precisa agir da maneira certa, principalmente para ser o modelo do que é correto. Agora, tem gente que faz questão de ser o modelo do que é errado. Se você insultar o árbitro, o que acontece? Teu filho vai insultar também. Ele vai achar que é normal. Não estou dizendo que é certo, mas ele vai achar que é normal. Logo na cabeça dele, o que é normal é certo. E aí ele vai fazer igual. O pai precisa respeitar os ambientes esportivos, porque isso também faz parte da formação do atleta como um todo. O pai entender que ele vai até certo ponto. E lembrando que a gente sempre tem que ser modelo positivo para tudo que a gente está fazendo, porque sempre tem alguém olhando o que a gente está fazendo. E todo mundo merece respeito. Se a gente quer ser respeitado, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar o respeito, né? Uma maneira muito óbvia. Não trate o outro como você não gostaria de ser tratado. Então, trate o outro como você gostaria de ser tratado. E esse é o ponto principal, né? Explique aos seus filhos. Qual é o ponto principal de explicar aos seus filhos? Que é normal que as pessoas vão errar, não que ela tem que ser simplesmente achar que aquilo está tudo certo, não, mas ela tem que entender que o erro é comum, explique isso para ele, sabe? Dê exemplos de que isso aconteceu e que isso vai acontecer. Talvez pode ter sido a primeira, mas com certeza não vai ser a última, né? Se a decisão vai contra o time do atleta, que ele vá lá e corra e faça o negócio acontecer independente da situação que aconteceu. Vai para a próxima. Ah, mas isso fez com que meu filho perdesse o jogo e perdesse o campeonato. Tá bom, seu filho muitas vezes vai aprender muito mais na derrota do que na vitória. Isso faz parte da formação. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Não quero que vocês se submetam a ser, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo zen. Mas tem que tirar uma lição desse acontecimento e não fazer com que isso seja um pretexto para os pais brigarem, para os pais xingarem, para os pais perderem a razão, perderem o controle. Isso tem que ser utilizado para o atleta entender o que precisa ser feito e falar, interessante, entendi qual que é esse ponto. Fez sentido? Agora eu tenho certeza que você, pai, que já acompanha a trilha há mais tempo, você vai pensar duas vezes ao invés, na hora de, digamos assim, incentivar, né, os árbitros com palavras não tão bonitas, não é mesmo? Então, sempre fiquem atentos a isso.